Só para jogar MMOs a pagar uma subscrição de 13€ por mês, joguei 6 anos seguidos, só essa conta já dá um valor engraçado, fora todos os outros jogos para todas as plataformas até hoje. Deixa eu fazer a conta. Os videojogos já estão num patamar superior à música, superior aos filmes. Temos jogos com produção a nível de gastos de dinheiro para produzir um videojogo que vai para cima de 100 milhões de dólares. A área do software que faz movimentar mais dinheiro sempre foi a área dos videojogos. Há muita gente que ainda não percebeu bem o potencial que os videojogos podem ter no mercado nacional. Quanto pode render o negócio dos videojogos? João Ferran decidiu entrar nesse mundo sem hesitar. Abriu-nos as portas da Wing Studio, uma empresa que se dedica à produção de videojogos. Da criatividade deste estúdio em Coimbra saiu o Strings, um jogo que é também uma viagem pela galáxia. Os jogos a mim sempre me despertaram muita curiosidade, eu fui gamer desde cedo. Todos nós temos um bocadinho de aquele lado competitivo, não é? Dentro de nós. E eu acho que os jogos cada vez mais despertam um bocadinho esse lado competitivo. O nosso investimento foi 100% capital intelectual. Nós não estamos a querer concorrer com a Disney porque seria completamente absurdo. Estamos a falar era como uma sardinha fazer frente a uma baleia, quer dizer, não faz sentido, passa despercebida. Agora, obviamente que nós temos que pensar, primeiro, pensamos grande sim, mas temos que começar portanto pequeninos, não é? É dessa realidade que nos falam. Pequenas empresas que vão surgindo no mercado nacional e que são constituídas por 2 a 3 amigos. Em Portugal, crescem os chamados jogos indie, projetos independentes de investimento reduzido que são colocados à venda em lojas virtuais, como a App Store ou a Google Play. Mas a maior parte da indústria lá fora e dos estúdios que agora são grandes, não começaram por grandes produções. Essa é que é um dos grandes problemas. Nós não podemos esperar que Portugal produza um jogo de topo mundial que venda 10 milhões de unidades no seu primeiro exemplar. Não podemos pensar isso. Portugal tem que crescer de baixo para cima, tem que crescer com projetos sustentados, projetos pequenos, com equipas pequenas, 2, 3 ou 4 pessoas, em que estão a produzir um jogo para, por exemplo, para um tablet, para um smartphone, em que o custo é pequeno e que o vendem a €1 e pouco, portanto ficam por ali. Em 2012, o lucro que resultou das vendas de videojogos terá ultrapassado os 13 mil milhões de dólares em todo o mundo. A área dos videojogos é considerada das mais rentáveis dentro do setor das indústrias criativas. Existe uma grande dificuldade de conseguir investidores e conseguir se ingrar, porque às vezes é que Portugal somos muito pequeninos. E eu costumo dizer que Portugal, nós portugueses somos melhores que toda a gente, porque o somos. E se quisermos fazer, conseguimos literalmente conseguir com que o nosso jogo aqui em Portugal seja reconhecido mundialmente. Eu não só jogo no trabalho, como jogo fora do trabalho, ou seja, eu respiro videojogos. É algo que nos desperta a atenção e que está feito para isso, não é? Ele está pensado para nos envolver. Vejo isto mais como um negócio. É algo que tem que ser levado a sério e que é muito exigente e os técnicos formados são muito bem pagos. Alguns desses técnicos especializados estão em Portugal. Há uma empresa em Braga que produz videojogos. Tem apenas 2 anos de existência. A Imobile Magic trabalha na área das aplicações móveis e criou um jogo que já foi descarregado mais de 300 mil vezes. O My Magic Songs é um jogo em que a criança é o ator principal das histórias da aplicação e decidimos que
explorar uma área que achamos que era pouco explorada, que eram os jogos para crianças. E estamos a falar de crianças muito pequenas, mais ou menos no pré-escolar. Já devemos ir quase nos 300 mil downloads da aplicação. Temos mais ou menos sempre à volta de 30 mil utilizadores por dia que usam a aplicação. Nós, quando lançávamos, tínhamos só a aplicação em português, inglês e espanhol. Daí para cá já acrescentamos o italiano, já acrescentamos o português do Brasil e lançamos agora muito recentemente uma versão especificamente para o mercado chinês, músicas em chinês, toda narrada em chinês, vozes em chinês, ou seja, temos progressivamente investido na aplicação porque vemos que é interessante, é um mercado que é interessante. Interessante em termos económicos, a aplicação custa 89 cêntimos e já foi descarregada em todo o mundo. Esteve no top de downloads, onde os produtores menos esperavam. Nós já fomos a aplicação que mais vendeu na App Store do Belize, que é um pequeno país da América Central, mas já fomos a aplicação que mais vendeu ali durante 1 ou 2 dias naquele mercado. Ou seja, quer dizer, nós quase que tivemos que ir ao mapa ver, para lá ver exatamente onde é que fica o Belize, ou perceber porque é que fomos tão bem sucedidos naquele mercado. Nuno, liga o carro. Nuno, imagina que este carro é só... Os títulos dos videojogos fabricados em Portugal são já mais de 200. O Made in Portugal é uma patente com cada vez mais destaque no estrangeiro. Por cá, começa-se a investir em educação. No Instituto Politécnico do Cávado e do Ave há um curso de Engenharia de Jogos Digitais. Os alunos que enveredam por esta licenciatura são alunos que efetivamente gostam muito de jogar. Estamos a dar os primeiros passos, estamos a tentar captar empresas majors que venham para Portugal, portanto, criar pequenas delegações em que desenvolvam aqui determinadas tarefas dos seus projetos, para daí também criar mais know-how nos nossos profissionais, para que eles próprios depois se sintam à vontade para criar os seus projetos de uma forma mais sustentada. Estados Unidos, Japão, alguns países na Europa, como Holanda, Inglaterra, Alemanha, têm uma indústria muito forte. Portanto, estamos aqui a falar de grandes produções de jogos, que, como eu disse há pouco, podem custar 50 milhões, mas gerarem muito mais do que isso, gerarem 500 milhões. Um lucro que resulta de compras massivas e de um número incalculável de jogadores. Aníbal é gamer desde a primeira hora. Foi o próprio apelo do média quando apareceu, que foi a possibilidade de interagirmos com o que aparece no ecrã. Era uma coisa muito mágica o que aparecia na televisão, pelo menos para quando eu era criança. Julgo que todos terão a mesma experiência. E no caso, quando surgiram os videojogos, foi a possibilidade de interagir com as coisas que se mexem no ecrã. Além de jogar, Aníbal é também redator do site Eurogamer, um espaço onde a informação sobre videojogos é atualizada ao segundo e acompanhada por dezenas de milhares de utilizadores. Um universo que não vai parar de crescer, e em Portugal, inclusive. Aliás, em Portugal até tem mais espaço de crescimento porque existe pouca produção. As universidades também têm apoiado, existem cursos especializados em videojogos já hoje em dia. E no caso dos consumidores há um interesse enorme. Depois o poder monetário é que já é outra conversa. O espaço que está explorado já é o indie, não é? O independente surgiu de pequenos grupos de amigos que faziam um jogo em casa no Game Salad ou no Game Maker e acabavam por ter algum sucesso. O próprio Minecraft, que é um dos maiores sucessos do mercado de jogos independentes. E as próprias empresas, corporações usam esse nome independente, o indie hoje, para vender os seus produtos quando de independentes têm muito pouco. Há jogos indie que parecem ter explodido num golpe de sorte. Produzidos fora dos grandes estúdios, de repente parecem ter uma legião de seguidores. Foi o que aconteceu com Angry Birds. Nos cafés, nas ruas não tanto, mas assim nos cafés vê-se muitas vezes pessoas até fazem impressão. Às vezes o grupo de cafés, 4 amigos e todos olham para o telemóvel. É a estratégia da minha irmã. Pronto, tem 3 filhos e, portanto, tem iPhones e que entrega aos filhos para eles estarem a brincar e não se atirarem ao pescoço uns dos outros. Pode ser extremamente estimulante no sentido de desenvolver as capacidades perceptivas da criança, a agilidade mental, a criatividade. Há muito que o público-alvo dos videojogos não é só dos adolescentes. Um dos maiores sucessos no mercado é destinado a crianças.
A Rovio, uma empresa finlandesa prestes a falir, criou um dos maiores êxitos da indústria. O sucesso de Angry Birds, um jogo com pássaros coloridos, leva a empresa, fundada em 2003, a empregar hoje 500 pessoas. No último ano, lucrou 55 milhões de euros. Será esta uma realidade longe da inteligência portuguesa? Talvez não. Fangs é um jogo criado por um português. Custou 150 mil euros e esteve durante uma semana no top 20 de downloads da App Store. O mercado da gigante norte-americana supera os 500 milhões de clientes. Temos alguns estúdios que produzem jogos em Portugal, temos estúdios ou pequenas equipas que produzem partes de jogos para fora, para outras equipas maiores que estão para fora, e temos pessoas freelancers, pessoas autodidatas que já estão a começar a entrar na indústria de videojogos. A preocupação que eles têm é que criar jogos de uma forma rápida, portanto económica, mas jogos apelativos em que consigam pôr rapidamente no mercado e obter dividendos com isso. Em Portugal ninguém está a fazer jogos de 100 milhões de dólares. Há muita gente, e com algum relativo sucesso, até em Portugal, a fazer os jogos mais pequeninos, mas ainda assim são mercados difíceis de penetrar. A App Store, a categoria que mais aplicações tem, é exatamente a categoria dos jogos. Há centenas de milhares de jogos na App Store. O nosso é um em 100 mil, ou 200 ou 300 mil. E um dos temas mais abordados nesses trabalhos é a morte. Um dos maiores estigmas associados à indústria é a associação direta entre videojogos e atos de violência ou terrorismo. Há quem fale no impacto negativo que os videojogos tiveram no crescimento de Anders Breivik, autor do massacre que matou 92 pessoas na Noruega, ou mais recentemente no caso de Adam Lanza, que matou 28 pessoas em Newtown, nos Estados Unidos da América. Uma ligação direta que tanto é posta em causa pela comunidade científica como também pela comunidade dos jogadores. Há videojogos violentos. É óbvio, se um videojogo fala sobre matar pessoas, sobre cortar pessoas aos bocados, portanto é um jogo violento. E não se falou na E3 do ano passado em que a violência estava no topo. E é verdade, pessoas a ser cortadas aos bocados, isso não é violência, óbvio. Agora, os videojogos não podem ser conotados todos por igual, porque há videojogos que não têm nada a ver com violência. Nós não podemos dizer que há uma relação direta entre ver jogos ou filmes violentos e os comportamentos violentos ou agressivos. Se estamos a falar de crianças que vivem, elas também em ambientes violentos, porque usar, né? Em famílias mais, enfim, onde há mais agressividade, onde há mais dificuldade de regular comportamentos, mesmo em comunidades onde há mais violência, certamente que isso não vai ser positivo, não é? Há uma banalização da ideia da violência. Eu não gostaria, eu já manifestei na equipa, não gostaria de fazer jogos de exércitos, tropas a matarem inimigos, coisas mais próximas de guerra ou de cenários humanizados. Nós usamos um pouco o cartoon para dar um entendimento à violência soft. É uma violência soft, digamos, é divertida. No fundo matam-se insetos. Insetos ou aliens? Para João Melo, os jogos são um negócio. É um dos sócios da Wing Studio. A empresa tem 2 projetos prestes a serem lançados. Um deles envolve o jogador de futebol Falcão. A ideia é colocar o atleta a lutar contra extraterrestres e angariar a publicidade que o jogo possa captar. O Falcão surgiu para tentar estudar uma forma diferente de rentabilizar uma aplicação. Os jogadores de futebol têm a necessidade de promoção também deles próprios. Há muitas aplicações de jogadores, mas normalmente são aplicações de vaidade. O que é que eu ando a fazer? O que é que o jogador de futebol anda a fazer? Os golos que marcou, essas coisas, um bocadinho socialite e tal. O Ronaldo tem uma aplicação que é o Bubbles e a ideia foi apresentámos uma ideia de fazer um conjunto de jogos para, digamos, ocupar um nicho daquele jogador na App Store. Isto acaba por ser um veículo de comunicação, não é? Um veículo publicitário.
Literalmente nós podemos transformar um jogo, de sentar uma pessoa, não é? num banquinho virada para um outdoor, e a partir daí o que é que querem, não é? Expor, o que é que querem imprimir nesse outdoor. E a ideia, pronto, é ganhar eyeballs e, no fundo, passar para um modelo que vocês conhecem bem, da televisão, que é vender minutos de antena para os advertisers em prime time. No fundo, vocês, à hora do noticiário e dos vossos programas, vendem eyeballs. E a nossa estratégia também é vender eyeballs, é ganhar um conjunto de milhões de eyeballs por mês e analisar o perfil destes jogadores, no fundo ver quanto tempo é que eles jogam em média e, no fundo, digamos, ir oferecer fatias deste share de atenção a potenciais advertisers ligados à indústria do futebol, que é milionária. A nossa intenção é precisamente explorar esta área. Eu penso que esta é a área do futuro. A explorar a publicidade presente em cada esquina do jogo para reinvestir em produção. É esse o caminho do futuro apontado pelas empresas portuguesas. Na lista das lojas virtuais, como é o caso da Google Play, há milhares e milhares de títulos nas prateleiras. A App Store, por seu turno, já passou a barreira de 1 milhão de aplicações. O negócio é de 30% de margem para a empresa criada por Steve Jobs. Há pessoas milionárias às custas dos videojogos, é verdade. Acho que o mercado do mobile não veio roubar jogadores ao mercado tradicional, simplesmente criou foi toda uma geração de jogadores que se calhar não jogava. Quem desenvolve jogos raramente pensa só que está a desenvolver um jogo para Portugal, portanto, desenvolve um jogo para todo o mundo. Do mundo para Braga. Dentro deste espaço de trabalho, a atenção está voltada para os negócios que podem surgir na área dos telemóveis e dos tablets. A internet e os videojogos não estão só numa consola, mas no bolso, prontos a iniciar a qualquer instante. Serviu pelo menos para percebermos qual é o potencial. Isto foi um produto que fizemos mais para medir o mercado, para perceber se havia ali potencial para fazermos mais coisas. Mas também, por um lado, percebemos que há o potencial, mas é muito difícil ter aqueles sucessos que a gente está a falar, como os Angry Birds, isso é mesmo 1 no milhão, sem qualquer exagero aqui na dimensão, é mesmo 1 num milhão. Muitos destes jogos que são bem-sucedidos também têm uma grande máquina de marketing por trás, que o faz crescer. Nós ainda agora ficámos surpreendidos com o facto de já termos mais ou menos 300 mil downloads sem nunca termos feito publicidade absolutamente nenhuma ao jogo. Quer dizer, somos uma startup, somos muito limitados nos fundos que temos, não temos um grande fundo para fazer um investimento em marketing contínuo para continuar ou para fazer com que a aplicação se torne um mega sucesso a nível mundial. Limitações que surgem por falta de investimento. Os criadores e os críticos dizem que ao setor privado e ao próprio Estado falta perceber as potencialidades desta área. Em Portugal um videojogo tem o IVA 23%. Portanto, em Portugal não é considerado arte. Melhor, é essa grande questão a nível mundial, se o videojogo é arte, não é? Acho que é cómico. Acho que não há outra palavra a dizer, é cómico não considerar um videojogo arte. É estranho. Uma indústria que já venceu pelo próprio estatuto monetário, ultrapassou o cinema e a música juntos, mas para além disso estamos a falar de estruturas complexas, quer de design, só por aí já era arte, quer pela parte de design, quer pela parte da construção de mundos persistentes, em tempo real, persistentes, enormes. Não sei porque é que o Estado não tem mais incentivo, não incentiva fundos específicos para este tipo de criativos. Eu penso que, não sei, há aí muita inércia. Criar coisas como permitir às empresas pagarem menos impostos durante uma certa fase. Estas empresas que têm potencial para serem de mass market devem, pelas suas características,
sofrer de uma fiscalidade mais simpática, digamos. Em Inglaterra, por exemplo, as empresas durante um X tempo não pagam certo tipo de impostos. Os impostos são mais baixos. Ou há um investimento de marketing que realmente ajuda a coisa a crescer, ou é muito difícil descobrirem o nosso jogo. Daí que é muito difícil encontrar argumentos para convencer um investidor a investir em jogos, por muito boa que seja a nossa ideia para o jogo. E não existe uma experiência de negócio nesta área em Portugal. Portanto, os investidores, quer sejam business angels como capitais de risco, têm sempre grandes dificuldades em aceitar projetos deste tipo. Coisa que noutros países em que a indústria está cimentada e que gera lucro, portanto, já não existe. Fora o dinheiro, os capitais, o financiamento, porque são os videojogos tão poderosos. Aníbal fala-nos desta área de entretenimento como sendo uma experiência. Lembro-me de quando apareceram, não é? Eu era miúdo, mas via nascerem os videojogos, foram durante muitos anos encarados como um brinquedo, uma coisa de crianças. E eu continuo a gostar de encará-los como um brinquedo, porque eles são também um brinquedo, apesar de ser sério. E nós estamos a crescer, por isso, quando eu tiver 80 anos, acredito que continuarei a gostar de videojogos da mesma maneira, assim como a minha geração e todas as pessoas que nascerão, entretanto. Se desenvolverem esse gosto, também vai a um mercado que não tem pelo menos teto para crescer, visível, na minha opinião. Na fila das finanças, a entreter um filho à procura de uma distração. Quantas horas já jogou? É uma indústria que pode criar emprego, pode criar jogos e pode ser é uma indústria exportadora. No metro, à espera de um amigo no café, quantas vezes já carregou em iniciar? Desde os 5 anos, 5, 4 anos, até aos 80. Eu conheço uma senhora de 80 anos que joga muito. Entre amigos ou mesmo sozinho, já saltou da cadeira por ter conseguido uma vitória virtual? Caminhamos por um meio completamente persistente, ou seja, toda a gente conectada, ligada, e o mundo deixa de estar isolado no disco onde nós jogamos e passa a ser um mundo de jogo persistente onde toda a gente pode entrar e jogar.